Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês 3 exercícios para você criar formas tridimensionais. Na aula passada, eu ensinei para vocês o fundamento do espaço tridimensional. Eu ensinei a vocês que é importante, quando a gente for desenhar, a gente enxergar o mundo não de formas planas, como quadrados, círculos e triângulos, mas também como formas tridimensionais, certo? Enxergar o mundo tridimensionalmente, porque o mundo ele é tridimensional e tudo que é tridimensional tende a mais parecer com a realidade, consequentemente o desenho tende a fazer mais sentido. Só que o fundamento do espaço tridimensional ele ainda é muito complicado para certas pessoas, principalmente para criar formas de imaginação e entender ainda mais o espaço tridimensional para poder aplicar num desenho, por exemplo, criar algum personagem ou fazer algum estudo de observação. Por isso, esse vídeo eu vou ensinar para vocês alguns exercícios que vai te ajudar a vocês ficarem mais íntimos do espaço tridimensional e, consequentemente, vai potencializar o seu desenho. É importante que em todos esses exercícios vocês não fiquem com o intuito de apenas copiar os meus desenhos ou os desenhos das referências que vocês forem utilizar. A ideia é que vocês tentem ao máximo se esforçar a criar essas formas, entender como que elas funcionam e criar do seu jeito, da sua cabeça. O primeiro exercício que ele é muito bom para os iniciantes são o exercício das fitas, certo? Que consiste em você fazer uma fita, que é bidimensional, dentro de um espaço tridimensional, entendeu? Porque isso vai dar uma sensação mais realista, para o seu desenho e vai te ajudar muito a fazer outras coisas, que existem na vida real, como, por exemplo, os tecidos, que são formas meio fitas, principalmente se você pegar um tecido mais comprido ou uma gola, mais comprida também, E também os cabelos, Os cabelos nada mais são que várias fitas, São várias mechas, que se comportam, com o gestual deles, É muito parecido com fitas. Ou seja, o exercício da fita vai potencializar o seu desenho. E o melhor de tudo é que existe um modelo 3D ultra realista para você ter como referência e poder rotacionar no ângulo que você quiser, sem ao menos baixar nada de aplicativo ou nada. Que é uma fita de papel. Pode parecer bobo isso, mas uma fita de papel é um ótimo começo, para você começar a entender mais, sobre a tridimensionalidade e também o dinamismo, o gestual de uma fita, por exemplo, E para você fazer ela é muito simples, Você pode pegar uma tesoura ou pegar uma régua e cortar, um pedaço do papel, de modo que ele fique paralelo assim. E com isso você começa a brincar, Você começa a oscilar ele, começa a variar os ângulos, Você começa a rotacionar ele, ver alguns ângulos que sejam mais interessantes e tal. E a ideia é que você utilize, essa fita como referência, para você entender como que ela rotaciona. Por exemplo, eu vou pegar aqui lá na minha mão para tentar fazer ela ao vivo para vocês, entendeu? Eu vou aqui tentar, fazer, Não tá muito bonitinho, mas enfim. Eu sei que tem uma linha, esse lado aqui ele faz essa linha. Aqui tem a parte da fita, a parte grossinha da fita. E aqui é a mesma fita, só que eu vou duplicar, Tudo bem que o ângulo da câmera não é o mesmo que eu estou vendo, mas isso não importa, O que importa é você tentar fazer, essa fita tridimensional e tentar entender, principalmente fazer, esse raio-x, que a gente faz muito no desenho, Você percebe que essa linha aqui é a linha de trás, da fita, entendeu? No mundo real ela não aparece, entendeu? Mas isso não quer dizer que ela não exista, entendeu?
E é importante, né, que você faça isso, né, que você faça bem de levinho, né, porque isso aqui é só uma construção, né. Você faça bem de levinho essas fitas, né, essas linhas aqui que contornam a parte de trás, né, da fita, para você entender como que é a construção dela, né, pra você entender todos os ângulos, né, entender o raio-x dela, para depois, né, quando você for com o peso da linha, né, você só contornar, né, a parte que vai aparecer, né, no mundo real, né. Eu posso aqui com o peso da linha, né, com um lápis mais grosso, né, o peso da linha a gente já viu como que faz no vídeo de linhas, né. E aqui a gente pode contornar ela aqui, a fim dela ficar mais nítida, né, a gente conseguir entender o que está dentro e o que está fora, né. Com isso o desenho fica mais ou menos assim. Para ficar ainda um pouquinho mais bonitinho, a gente pode adicionar uma leve luz e sombra, né? Que a gente pode usar a lateral do grafite, né? Só para pintar aqui essas áreas que estão mais atrás, né? De curvas. Por exemplo, posso pintar aqui essa área inteira aqui. E aqui escurecer um pouquinho mais, para dar uma sensação de tridimensionalidade e tal. Aqui eu também posso escurecer um pouquinho mais, certo? É um negócio bem sutil aqui, isso aqui é opcional, entendeu? O mais importante é você fazer, né, o raio-x da fita e entender como que ela é tridimensionalmente. Caso você ainda tenha muita dificuldade, né, em fazer uma fita oscilando, né, desse jeito, você pode começar com oscilações menores, né, por exemplo. Ao invés de fazer, né, um S, né, uma fita muito assim, né, você pode fazer um C, por exemplo, né, um U, entendeu? Como é que seria a fita se ela fosse assim, por exemplo, né? Como é que eu faço, né? Eu vou fazer uma letra C, né? Assim. Aí com isso eu vou apenas adicionar, né, o resto da informação, né, colocar aqui as linhas e duplicar essa fita, né, duplicar esse C que faz aqui essa forma, entendeu? Aí com isso eu faço aqui esse chão, né, e pronto, eu consegui também fazer uma fita, entendeu? Não é uma fita extremamente dinâmica, mas é uma fita, entendeu? E a ideia é que você tenta observar, né, com o seu modelo 3D essas fitas e que no futuro você consiga tentar fazer de cabeça, né, tentar ficar menos dependente desses modelos, né, ou dessas referências, né, que você pegar, né. Porque praticamente não é tão complicado assim, né, é só você fazer umas curvas, né, uma curva aleatória assim, né, e adicionar volumes, né? Adicionar aqui essas dimensões nos picos e nos vales assim e duplicar, né, a fita de baixo, né? Fazer assim e tal, que você já faz uma fita, né? Não é tão complicado assim, né? Aí você pode fazer de várias formas, né? De vários ângulos, de vários tipos assim, né? Deixa eu fazer aqui um S, né, por exemplo, né? Entendeu? A ideia é você explorar nessa criatividade, né? Tentar fazer vários exercícios desse. É muito normal você, no começo, ter dificuldade, né, em tentar representar essas fitas, mas não se sinta mal, né? Tentar ter dificuldade, né? Porque é um pouco complicado, né? As minhas fitas, por exemplo, não saem tão bonitinhas assim. Mas o importante não é ficar perfeito, né? O importante é você entender
a tridimensionalidade, entende? Não é você ficar bonitinho e tal, né, para você postar no Instagram, né, ou mostrar para seus amigos, né, como você é bom nisso, né? E sim você praticar, né, você entender essas fitas e tal e fazer, entendeu? Porque de certa forma é um exercício até que legalzinho, né? É um exercício que põe em prática a criatividade, né? Pelo menos eu acho muito legal. Enfim, suponhamos que você já esteja bom nesse exercício e você quer tentar profissionalizar mais, né? Você quer dar um passo além. Bom, você pode adicionar volume a essas fitas, né? A gente vai começar com fitas com menos oscilações, né, para ficar mais fácil. Por exemplo, vou fazer aqui uma fita que parece uma ponte, assim, né? Beleza, né? Fiz aqui. E agora, o que a gente pode fazer para ficar mais interessante nessa fita? A gente pode adicionar volume, né? Como que a gente faz isso? A gente adiciona o eixo Z, né? Porque aqui só tem o eixo Y, né? E o eixo X, né? Que está aqui. A gente vai agora adicionar o eixo Z, né? A gente vai adicionar um pouquinho mais de volume. A gente vai adicionar a terceira dimensão e transformar essa forma em uma forma tridimensional, ou seja, transformar ela numa espécie de cubo, né? Uma espécie de caixa, só que ela vai ficar desse jeito que está a fita, né? Ela vai ficar meio torcida, né? Vai ficar meio dobrada, né? Aí com isso a gente duplica, né? É como se fosse fazer outra fita aqui, né? A gente vai duplicar essa parte e aqui também a gente vai duplicar. A gente vai fechar aqui e pronto, né? Transformamos essa fita, né, que antes era bidimensional, né? Era só uma fita dobrada bidimensionalmente em uma forma tridimensional dobrada. Olha só que interessante. Depois que você ficou mais profissional em fazer essas formas mais simples, você pode adicionar algo mais complexo, né? Você pode adicionar mais ondulações, né? Mais oscilações. Tentar fazer uma forma assim, né? Fazer aqui a fita, né? Só para ter uma referência. E agora a gente vai tridimensionalizar ela, né? A gente vai adicionar aqui um volume, aqui e aqui, né? Esses volumes, né? A gente aprendeu que são na verdade planos, né? Do mesmo jeito que a gente tem planos assim nas caixas, né? Nos cubos, existe planos aqui, né? Então é fundamental que antes de você ter, antes de você assistir essa aula, né? Você já tenha visto a aula de espaço tridimensional, porque essa aula é totalmente complementar a essa, entende?
Para ficar um pouquinho mais realista ainda, a gente pode também adicionar luz e sombra, né, para indicar o que está atrás e o que está na frente, né. A luz e sombra, de novo, também é bem sutil, né, é só você preencher, né, uma área com a lateral do grafite, né, que a gente aprendeu também a fazer. Beleza, o próximo exercício é adicionar a essas fitas, as fitas ainda bidimensionais, certo? A gente vai tentar adicionar escorço nessas fitas, a gente vai tentar adicionar perspectiva para ainda parecer ainda mais tridimensional essas formas, né? Porque se você fizer elas todas do mesmo tamanho, né? Por exemplo, essa aqui que eu estou fazendo aqui, ó. Se eu fizer essa aqui todas do mesmo tamanho, não dá uma noção ainda muito tridimensional, né? Parece que tudo tá no mesmo plano, né? Parece que tudo tá afunilado, tudo tá tipo muito juntinho, assim, sabe? Não dá a noção de que tá distante, assim, sabe? E para adicionar, né, essa profundidade, a gente vai adicionar o princípio do escorço, né? Que a gente aprendeu, né? Tudo que tá mais atrás, né? Tudo que tá mais longe do observador vai ficar menor e tudo que está maior está mais perto do observador. Então a gente vai fazer isso também. A gente vai fazer essa linha, né, da fita aqui menor, né, porque ela está mais longe do observador, enquanto essa aqui, né, vai estar maior, do mesmo jeito que a gente faz no escorço. Aí para ajudar a gente pode ir aumentando, né, essas alturinhas aqui, né, conforme vai chegando mais perto da parte que está mais perto, né, dessa aqui. Aí do mesmo jeito que a gente aprendeu na perspectiva atmosférica, né, a gente vai adicionar aqui também, entendeu? Tudo que está mais longe vai ficar com a linha mais fininha, né, com a linha mais leve. Tudo que vai estar mais perto vai ficar com a linha mais grossa, né. E pronto, olha só, já adicionamos aqui uma profundidade, né? Se você quiser ainda adicionar mais profundidade ainda, você pode
dar uma leve escurecida, né, nessas partes aqui também, né, para ainda mais dar a entender que esse objeto ele está mais longe do observador, né. Esse aqui foi o exercício das fitas. E agora vamos para o segundo exercício, né? Que agora sim é o meu exercício que eu gosto bastante, né? É um exercício que eu tenho certeza que vai ser o mais útil dessa aula aqui. A gente pode chamar esse exercício das minhocas ou das amebas, né? O que são os exercícios das amebas e das minhocas? Esse exercício vai pôr em prática objetos orgânicos, ou seja, objetos que são de natureza mais redonda, né? De natureza mais assimétrica também, né? Não são objetos totalmente perfeitinhos, né? Porque, por exemplo, se você pegar as formas que a gente vai estudar daqui a pouco, como por exemplo o cilindro, o cone e também a esfera, elas são objetos muito certinhos, né? São objetos muito simétricos, né? Por exemplo, o cone, ele é totalmente reto, né? O cone, ele também tem uma ponta perfeita e tal, né? A esfera é um círculo perfeito com várias esferas, com várias elipses, quer dizer, dentro delas. Por isso que se eu botar um iniciante para fazer essas formas, vai ser muito mais difícil dele tentar representar essas formas, porque são formas muito mais simétricas, entende? Ele pode fazer alguma forma torta e pode desmotivar ele. Por isso que existe, né, o exercício das minhocas e das amebas, porque são formas que são mais assimétricas, mas que vão introduzir esse aluno, né, mais inexperiente, a conhecer esses objetos mais orgânicos, né, esses objetos mais cilíndricos. Primeiro a gente vai entender como que é o jeito certo de fazer essas formas, né. Na verdade não existe um jeito certo, né, mas é um jeito que é como se fossem as primeiras regras, né. A gente vai aprender as regras para depois não usar as regras e conseguir fazer do jeito que a gente quiser. Primeiro a gente vai tentar fazer dois círculos o mais perfeito possível, e com isso a gente vai adicionar uma linha que conecte tanto o meio daqui quanto o meio desse outro círculo, entende? E essa linha ela tem que ser curva, entendeu? Pode fazer tipo um C, né? Mais ou menos assim. Aí com isso a gente vai se basear, né, nessa linha, né, que diz a direção, e contornar esse C, né, que a gente vai fazer aqui, entendeu? Vai ficar parecido como se fosse uma minhoca, né? Como se fosse uma lagarta, né? E qual que é a ideia? A gente vai agora envelopar essa forma que a gente fez, essa lagarta que a gente fez. E é importante que a gente tenha conhecimento das elipses, né? A gente aprendeu a fazer elipse na aula de espaço tridimensional e elas vão ser fundamentais para a gente envelopar essa esfera, entende? E a gente tem que fazer elipses que batam tanto aqui quanto aqui, certo? Porque se eu fizer uma elipse que passa, né, pela lagarta, ou uma elipse que não bate, né, fica pequenininha assim, não vai dar a sensação que está envelopando ela, né? Vai dar a sensação que, sei lá, são dois elementos nada a ver, certo? E a gente tem que fazer elipse batendo nessa lagarta, certo? Nessa cabeça da lagarta. Dessa forma que eu estou fazendo, ó. Entende? E a gente vai fazer isso em torno da lagarta inteira, certo? Acompanhando, né, essa direção, né, entendeu? Se aqui está começando a curvar, a gente vai também curvar essas elipses, certo? E a ideia desse exercício é você não só treinar, né, a sua precisão com as elipses, mas também começar a enxergar uma volumetria, né,
nessas lagartas, né? A gente vai começar a enxergar volume e aprender a fazer objetos mais redondos, né? Olha só. Aí para ficar ainda mais nítido, né, que esse objeto ele com certeza é tridimensional, a gente pode utilizar o peso da linha, né? A gente pode contornar essa parte aqui externa, né, da lagarta. E também contornar aqui esse envelopamento das elipses, né? Entendeu? Se aqui ela começa, ela vai, sobe e desce de novo. A gente vai fazer de um lado só, né? Porque um lado é a frente e outro lado é atrás da minhoquinha aqui. Aqui já muda a direção, né? Porque ela tá mudando, né, o sentido. Com isso a gente fez, né, uma minhoquinha, entendeu? Por que esse exercício chama da lagarta? Porque parece, né, literalmente uma lagarta, né? Ela faz esse formato meio... contorna, né, essa parte aqui, né? Faz algo meio assim, né, a lagartinha, né? Entendeu? Tipo, aqui é a boquinha dela e tal, e aqui é a direção da lagarta, entendeu? E a gente vai fazer isso aqui para outras formas que a gente for fazer. E a ideia desse exercício é você criar as suas próprias lagartas ou suas formas mais disformes, né? Como é que eu posso fazer isso? A gente vai circular, né? De uma forma mais não tão perfeita. A gente vai fazer um círculo perfeito assim, né? A gente até pode fazer, né? Só que a ideia é explorar a criatividade, né? A gente vai tentar fazer algum círculo, um círculo louco aqui, por exemplo, sei lá. Isso aqui, por exemplo, né? Pode ser um bom exemplo de lagarta, né? Para deixar o mais circular possível também, né? Sem quininhas, porque vai ficar complicado, né? Aí com isso a gente vai também envelopar essas formas utilizando as elipses, certo? Como que essa forma é pequenininha, né? Eu vou só utilizar o movimento do punho, né? Se ela fosse maior, eu teria que usar o movimento do cotovelo, do ombro, né? E é importante que você envelopa, faça uma elipse bem circular, entendeu? Porque muitos alunos, né, quando começam a fazer esse exercício, eles acabam fazendo dois erros, né? Ou eles acabam fazendo isso aqui, né? Que você começa a fazer formas planas, né? Formas 2D. E não é isso que a gente quer fazer formas 3D, né? Formas que pareçam ser tridimensionais. Ou a gente acaba fazendo isso aqui, ó. Aí você deve estar se perguntando, beleza, mas isso aqui é uma forma tridimensional, né? Ela tem curvas, não são linhas retas, né? Só que tem um porém. Isso aqui não é uma elipse, entende? Você concorda que uma elipse ela não é assim? Ou ela não é assim, por exemplo, né? Isso aqui está mais parecendo com um caroço de manga, né? Alguma semente, do que uma elipse, né? A elipse é totalmente circular. A gente gira, né, os nossos dedos, a gente gira o nosso cotovelo para fazer uma forma circular. Isso aqui parece que a pessoa fez um arco e fez outro, né? Isso aqui não é uma elipse, entende? Isso aqui mata a sua tridimensionalidade. Não dá pra você fazer um objeto ameboide com um formato assim, sabe? Não fica tridimensionalmente bonitinho, sabe? A gente tem que fazer ele envelopando, entendeu? Tem que fazer ele, ó, contornando, entendeu?
quando chega nessas extremidades aqui, ele meio que faz um gancho, né? Entendeu? Ele sobe, depois desce bem, entendeu? A gente tem que tentar fazer isso aqui para passar a informação que isso aqui é realmente tridimensional. Certo? Para dificultar ainda mais, né, esse exercício, você pode começar a fazer formas bem mais malucas ainda, né? Posso tentar, sei lá, fazer uma forma tipo assim, por exemplo, né? Peraí. Ok, deu pra focar. Uma forma mais ou menos assim, né? E agora vamos ver como é que seria a volumetria, né? Dessa forma. Como que aqui tá bem espalhado, a elipse eu imagino que ela seja bem esticadinha, né? Entendeu? É importante que você tenta imaginar isso, né? Porque você está criando forma, certo? Você não está copiando o que eu estou fazendo, certo? Então você tem que imaginar como que essa elipse seria uma forma mais esticada, numa forma mais redondinha, né, e tal. Aqui também, né? Depois que você tiver um pouquinho mais à vontade, né, com essas formas, você pode fazer de forma mais intuitiva, né, uma forma mais rapidinha até. Tipo, faça aqui uma forma, ao invés de ficar fazendo as elipses e depois contornando, você já pode começar no contorno tridimensional, certo? Mas isso se você já tiver íntimo em fazer as elipses, certo? Porque senão você pode acabar fazendo isso aqui, né? Fazer formas meio curvas, né? E não elípticas, certo? Você tem que tomar cuidado, muito cuidado em relação a isso. Para dificultar ainda mais, você pode adicionar picos e vales nessas formas ameboides, né? Por exemplo, fazer uma aqui. E ao invés de fazer elipses perfeitas, né? Eu posso começar a fazer depressões, né? Algumas montanhazinhas, depois uns vales, uma montanhazinha, depois uns vales. Eu vou te mostrar para vocês aqui. Ó, eu vou fazer aqui um pico, e aqui eu vou descer, depois vou subir e vou contornar. Olha só, eu criei aqui um outro volume, entendeu? E a partir daqui, todas essas partes vão ter que ter essa ondulação. Olha só, eu criei aqui outra textura para essa forma ameboide, né? Ela parece tipo, não sei, parece uma batata, sei lá. Para ficar um pouquinho ainda mais bonitinho, eu posso adicionar aqui uma luz e sombra. Eu ainda não ensinei para vocês luz e sombra, então essa parte aqui é opcional. Mas quando vocês aprenderem luz e sombra, vale a pena, né, vocês adicionar só uma indicaçãozinha, né? Que essa parte ela é côncava, né? Que ela funila aqui, né? Ela baixa, né? Tem uma depressãozinha aqui. Para vocês entenderem, né, que isso aqui é uma forma ainda mais tridimensional. Outra forma mais legal que você pode fazer nessas formas é você adicionar mais perspectiva a essas elipses, porque o que acontece? Se eu adicionar aqui a linha do horizonte e começar a fazer elipses indo nessa direção aqui, por exemplo, se eu botar aqui uma mais em cima, uma mais embaixo, elas vão ter um certo tamanho. Porém, quando elas vão chegando perto da linha do horizonte, elas vão afunilando, porque é aquele conceito da elipse, né, que eu mostrei para vocês na aula de espaço tridimensional. Tá aqui a elipse, certo?
Se vai chegando mais perto da linha do horizonte, ela vai afunilando, afunilando, até virar uma linha reta, certo? E a gente vai tentar fazer isso aqui, entendeu? A gente vai deixar essa elipse mais afuniladinha. E conforme chegando aqui, ela vai afunilando cada vez mais, até quando chegar na linha do horizonte, ela ficar paralela à linha do horizonte, ela vai virar uma elipse que não dá para ver os seus lados, né? Ela vai ficar totalmente reta. Aí quando chega no chão, né, vai fazer o contrário, vai ficar um pouquinho mais crescida, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar e assim por diante. A gente vai tentar fazer isso aqui nessas formas ameboides. Como que eu posso adicionar isso nessas formas? Bom, eu gosto de fazer assim. No meio da forma, eu coloco uma linha reta, né, que seria a elipse, seria a elipse totalmente paralela à linha do horizonte. E conforme tem as extremidades, né, dessa batata aqui, eu vou adicionando elipses maiores, entendeu? Então, por exemplo, aqui começa com uma elipse assim, né, maiorzinha. Conforme vai chegando aqui, eu vou afunilando essas elipses. Tá vendo que elas estão sendo afuniladas? E aqui vai fazer o contrário. Isso vai adicionar também mais tridimensionalidade, né? A sua forma, né? A sua batata. Agora o último exercício, que eu acho que é o mais importante, e infelizmente é um exercício que pode ser mais complicadinho para vocês, só que eles vão ensinar para vocês bastante. Agora, como que a gente aprendeu a fazer formas curvas e formas orgânicas, a gente vai começar a rotacionar as formas geométricas, ou seja, as famosas formas que a gente vê no desenho: cubo, cilindro, cone, pirâmide e a esfera. A gente vai começar a rotacionar todas essas formas a fim de entender mais como que funciona o esforço delas e o dinamismo delas. O cubo, eu imagino que vocês já estejam bastante íntimos, né? Porém, se eu pegar um iniciante para fazer um cubo, é provável que ele fique sempre numa mesma perspectiva, né? Normalmente uma perspectiva assim, né? Que é de 2 pontos, ou normalmente aquela perspectiva que é mais assim, né? Entende? E não que esses cubos eles estejam errados, mas ficar apenas nessa perspectiva vai limitar muito a sua capacidade de manipular essas formas no futuro, sabe? Porque tudo não fica na mesma perspectiva, né? Tudo rotaciona, né? Tudo tem vários ângulos, né? Um cubo em um ângulo é diferente de um cubo em outro ângulo, sabe? Com isso, nosso primeiro exercício vai ser rotacionar um cubo. Para facilitar, a gente pode adicionar a linha do horizonte, né, para guiar o nosso olhar, né, do cubo, entendeu? Fizemos aqui um cubo paralelamente ao centro da linha do horizonte. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai rotacionar ele tanto na esquerda quanto na direita. No caso, eu vou fazer aqui na esquerda, entendeu? Porque é o mesmo lado, né? Só que para vocês fazerem junto comigo, eu vou recomendar que vocês façam pro lado direito, né? Para vocês entenderem como é que é a rotação, certo?
Por exemplo, se eu rotacionar o cubo, eu sei que esse lado aqui, né, essa aresta, ela vai ficar diagonal, né, ela vai apontar para cá. Logo, o resto também vai acompanhar, né? Esse plano aqui de cima, ele vai ficar assim. Portanto, esse lado aqui que está mais perto do observador vai ficar maior, enquanto esse aqui vai ficar um pouquinho menor. E aqui eu conecto a face. Aqui eu faço a mesma coisa. Tudo bem que não ficou alinhado, né? Ficou um pouquinho mais para frente esse cubo, mas tudo bem. O que importa é você tentar rotacionar ele acompanhando o sentido. Se eu continuar rotacionando ele, essa linha aqui vai ficar cada vez mais apontando, né, para o outro lado. Aqui vai formar o plano. Esse lado aqui vai continuar maior e esse aqui vai continuar menor ainda. Aí fizemos aqui o cubo. Aí se ficar totalmente paralelo aqui, essa linha vai ficar parecido com esse cubo, né? Porque o cubo ele é perfeito, né? Então, quando ele fica em mesmas poses, né? Ele acaba se conservando, né? Sua forma, né? Mas isso é em cubo, né? Em objetos mais complexos isso não acontece. Entendeu? Aí você pode continuar, né? Rotacionando até fazer 360 graus, entendeu? O ideal seria isso. Aí depois que você aprendeu a fazer dessa forma, você pode começar a subir esse cubo, né? Começar a rotacionar ele em outra perspectiva, né? Por exemplo, aqui, ó, eu sei que ele vai ficar mais ou menos assim, né? Aí se eu continuar rotacionando, vai começar a enxergar aqui a parte de baixo, né, do cubo, né? Se eu continuar indo mais para cima, né, aqui não dá porque a folha acaba, né, mas se eu continuar subindo, vai dar para ver ainda mais a parte de baixo por conta da linha do horizonte, né? Tudo que está aqui em cima, o lado de baixo vai dar para ver. Tudo que está embaixo, o lado de cima vai dar para ver. Agora é necessário que você faça a mesma coisa que você fez aqui embaixo, só que agora nesses cubos aqui de cima, né? Como é que seria esse cubo visto um pouquinho mais de cima nessa perspectiva, né? Essa tampa aqui ela vai ficar menor, então eu tenho que seguir isso, certo? Depois que você aprendeu a rotacionar os cubos, você consequentemente consegue também rotacionar os cilindros, né? Porque como que eu ensinei, né, na aula passada, né, de espaço tridimensional, é possível a gente adicionar um cilindro dentro de um cubo, né? Por quê? Porque o cilindro e o cubo são objetos parecidos, né? Só que o cubo ele vai ter os planos e o cilindro ele vai ter as elipses, né? Basta apenas colocar uma elipse, né, em um plano e aqui em outro, que a gente faz aqui um cilindro dentro de uma caixa. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar
adicionar esses cilindros também aqui. Ou seja, eu vou precisar de fazer o raio-x, né, dessa caixa. Imagino que isso não seja um problema, né? Aí agora a gente vai adicionar as elipses. No topo, né? Ela tem que encostar tanto nessas 4 partes aqui e aqui também. Aí com isso a gente traça as linhas e pronto, fizemos aqui o cilindro. E agora a gente vai adicionar esses cilindros em todos esses cubos que a gente fez aqui. Beleza, mas a graça do exercício não é rotacionar cilindros em pé, né? A graça é você tentar rotacionar cilindros deitados. E eu vou explicar o porquê. Lembra aquele exercício das elipses que eu mostrei para vocês na aula passada e também agora? Então, no cilindro é a mesma coisa, entendeu? Suponhamos que esse aqui seja o cilindro. No caso é um cilindro, né? Se eu colocar ele aqui deitadinho, né? Você vê que a tampa dele fica menor. E se tivesse um raio-x aqui, essa tampa seria maior, né? Quando eu rotaciono ele assim, essa tampa ela fica maior, essa distância fica um pouquinho menor e essa tampa fica maior ainda, né? Aí eu vou rotacionando até essa distância ficar pequenininha, essa tampa ficar maior, até virar um círculo perfeito. A gente vai também fazer isso no cilindro. Vamos começar aqui com o cilindro totalmente paralelo, né, ao eixo, né? Isso não quer dizer que seja um círculo, né? O cilindro ele ainda está aqui, só que ele está paralelo, né? Finge que essa aqui é a tampa de trás dele e essa aqui sejam as linhas que demonstram a altura do cilindro. A gente vai fazer a mesma coisa rotacionando ele para cá. Essa elipse vai ficar um pouquinho menor. E aqui vai dar para ver um pouquinho do lado do cilindro. Aí a ideia é que vocês façam a mesma coisa, só que agora para esse lado, né? Porque eu não quero que vocês copiem eles assim, entendeu? Eu quero que vocês copiem o lado espelhado para vocês verem como que é, entendeu? Aí você pergunta, como é que fica ainda o cone e a pirâmide? Bom, se você sabe rotacionar cilindros e caixas, né? Você meio que tem os cones e as pirâmides de brinde, né? Porque um cone nada mais é que um cilindro, só que com uma ponta. Já a pirâmide também é uma espécie de caixa, só que com uma ponta também, certo? Por exemplo, se você tentar fazer uma pirâmide com base numa caixa, aqui tem uma caixa e agora eu quero tentar fazer uma pirâmide com base no molde da caixa. Primeiramente você precisa pegar o plano, né? O plano dessa caixa é esse, né? O plano de baixo. E com isso a gente tem que achar o meio desse plano. Como é que a gente faz isso? A gente adiciona um X que conecta aqui
e outro X se conecta aqui. Aí com isso, né, o encontro deles é o meio. A gente vai fazer o quê? A gente vai subir uma altura e a partir desse ponto a gente vai conectar ele nos vértices desse plano para fazer os lados da pirâmide. E meio que pronto, você já consegue fazer uma pirâmide assim. E independente do lado do cubo, entendeu? Se ele for mais para cima ou mais para baixo, a gente consegue também fazer a pirâmide, certo? Porque ela tem a base quadricular do cubo, né? Então, por isso que eu falo, né? Se você tiver o cubo, né? Se você conseguir rotacionar um cubo perfeitamente, se você aplicar a mesma lógica para a pirâmide, vai também dar certo, sabe? Entendeu? É como se a pirâmide e o cubo fossem irmãos, sabe? Fossem descendentes. O cone aplicado ao cilindro também é a mesma coisa, né? Se eu tentar fazer aqui um cone, ou melhor, se eu tentar fazer aqui um cilindro e quiser também, né, fazer um cone a partir daí, eu preciso pegar essa base circular, né, essa tampa do cilindro e também levantar uma altura que esteja no meio, né? Aí com isso eu conecto essas partes para a elipse e também eu consigo fazer um cone, certo? Qualquer ângulo que tiver esse cilindro vai ser o ângulo também de um cone, né? Porque a base do cilindro é a mesma do cone. Certo? Então meio que você tem tanto o cone e a pirâmide de Brinch. Se você aprender, né, a rotacionar, né, as caixas e aprender a rotacionar os cilindros, né, você consegue também utilizar essa analogia, entendeu? E o ideal é que você faça esse exercício, né, de rotação, né, tanto deitado quanto em pé, em todas as formas, entende? Vai ser um exercício bem chatinho, talvez, né? Vai ser um exercício que não é tão interessante assim, mas ele é fundamental para você conseguir desenhar as coisas de imaginação. Ainda falta um sólido para a gente ensinar aqui, que é a esfera. Por que eu deixei a esfera por último? Porque a esfera, diferente desses outros sólidos, eles ficam escancarados, a direção deles, com base na perspectiva, né? Você consegue entender que essas linhas, né, da pirâmide estão indicando que ela está numa perspectiva. Já essa aqui, as linhas mudam, porque ela está numa perspectiva diferente. Já no caso da esfera, ela é como se fosse uma bola, né, perfeita, né? Na verdade não, ela é uma bola perfeita, né? Então, se eu fizer vários círculos iguais, eu não consigo distinguir em que direção está sendo apontada essas esferas aqui que eu estou fazendo, sabe? O único jeito de eu saber qual direção elas estão sendo apontadas é adicionando linhas que envelopam essa esfera. E que linhas envelopam uma esfera, né, que é um objeto redondo, são exatamente as elipses, né? A esfera nada mais é que um conjunto total de elipses, né? São elipses em todos os cantos da esfera, né? Dependendo, né, da direção, né, dessas elipses que eu fazer aqui, a esfera ela vai estar apontada para uma direção, certo? Com isso, né, a esfera é um jeito diferente, né, de você
abordar, né, um sólido, né, ele acaba até que sendo mais fácil, né? Eu acho que a esfera é tipo o sólido mais fácil de realizar, porque ele é menos complexo, né? A questão da perspectiva em comparação a outros sólidos, né? Por exemplo, um cubo, né? Um cubo, ele tem a forma diferente nessa perspectiva do que nessa, entende? As linhas mudam totalmente, entendeu? Então, qualquer ângulo que eu fizer esse cubo vai ficar diferente a perspectiva, né? Diferente da esfera, né? Que apenas adicionando, né, as linhas guias de forma diferente, eu consigo também adicionar uma direção diferente. Com isso, um exercício muito legal que você pode fazer para praticar, né, essas elipses, né, na esfera é você contornar totalmente essa esfera com elipses, né? Desde o topo, né, até a base dela, né? Você vai contornando a elipse com várias esferas, tanto na vertical quanto na horizontal, como se fosse um globo de discoteca, sabe? Ou um mapa mundi, né? Um globo terrestre também, que tem os meridianos e tem os paralelos. Entendeu? Você tem que imaginar que essas formas elas envelopam a elipse, certo? Você não pode ficar só preso a fazer formas bidimensionais numa forma tridimensional, certo? Isso vai impactar totalmente a qualidade e a informação desse sólido, certo? Certo? Não ficou perfeitinho e tal, minha esfera, mas tudo bem, entendeu? Porque é bem difícil esse exercício, né? Mas o que você não pode fazer é fazer isso aqui, ó. Né? Isso aqui também traz a informação que é 2D, né? Você transformou sua esfera como se fosse num waffle, né? Como se fosse uma pizza, né? Que ela é fatiada vista de cima, né? Entendeu? Só que você não quer fazer isso, você quer envelopar essa esfera, né? Você quer mostrar que ela tem volume, que ela é um ser redondo e não ser chapado. Para finalizar ainda com chave de ouro, a fim de botar todo esse conhecimento que a gente aprendeu em prática, nós vamos pegar um personagem de cartoon, né, um personagem mais simples, né, para não complicar a nossa vida, e aplicar esses conhecimentos que a gente aprendeu, né, das amebas, as fitas, nesse personagem. O personagem que eu escolhi é o Finn de Hora de Aventura, porque ele tem tudo que a gente aprendeu nessa aula, entendeu? Bom, eu vou botar a referência aqui do lado para vocês analisarem junto comigo. Bom, o Finn, se você parar para pensar, né, o corpo geral do Finn, né, ele se parece muito com aquela forma de minhoca, né? Por exemplo, tá aqui a cabecinha dele, meio assim, né? E aqui o torso dele, né? Vamos botar aqui uma linha indicando a direção, né? Para facilitar a nossa vida. E aqui a gente vai fazer aqui a forma dele, né?
Tudo bem que aqui é um pouquinho mais achatado, né? Mas tudo bem. A forma é semelhante, né? Tem gente que fala que ele tem uma forma parecida com de um travesseiro, né? Que ela é meia fofinha, né? Parece um feijãozinho, né? Beleza. As orelhinhas dele, né? Do chapéuzinho dele, a gente pode simplificar como se fossem esferas, né? Só como se fosse... São umas bolinhas, assim, né? A gente pode achar que são mini esferinhas, né? Esferinhas meio achatadas, assim, né? A gente pode simplificar isso assim, né? Já os membros dele são como se fossem cilindros, né? Só que não é um cilindro totalmente reto, né? Um cilindro que a gente aprendeu, né? Que é um cilindro reto, né? É uma mistura do cilindro com aquela forma de fita, né? Que a gente aprendeu, né? A fazer, né? Aquela forma mais que varia, né? Assim, né? Que faz ondulações, só que é tridimensional, né? A gente pegar aqui o cilindro, né? E traçar linhas assim, né? A gente acha... Nossa, ficou muito estranho aqui. Fiz tudo errado, enfim. A gente acha que a forma do braço dele, né? Entendeu? É uma forma mais ou menos assim, entendeu? A gente vai tentar adicionar aqui também, né? A mãozinha dele é como se fosse também uma espécie de esfera, né? Uma esferinha meio bolinha, né? E aqui o outro braço também. Beleza, já fizemos aqui os membros do fim. E detalhe, a gente não está copiando a referência, entendeu? Você percebe que isso aqui não está aparecendo com o fim, certo? E não vai estar, né? Porque a perspectiva não está perfeita e tal, mas o que importa não é ficar perfeito, certo? A ideia é você entender o que você está fazendo. A ideia é você entender como que é a tridimensionalidade no fim, né? Eu sei que é um pouco difícil, né? Porque o fim é um pouquinho 2D, mas é tentar entender a tridimensionalidade de algo, entendeu? Dos seus personagens preferidos, sabe? Tentar imaginar como que eles seriam no mundo 3D, sabe? Eu tô tentando fazer o fim com base no exercício que a gente aprendeu, certo? Então é normal que ele não fique totalmente parecido e tal, porque o que importa não é ficar parecido, o que importa é entender a tridimensionalidade. Enfim, voltando, a mochila dele aqui, ele é como se fosse uma esfera, entendeu? Uma esfera mais ou menos aqui, né? Uma esfera meio gordinha, né? E aqui a parte que envelopa na esfera. E perfeito. Os sapatos dele, ele é uma forma meio que mista, né? É como se fosse uma caixa, né? Uma espécie de caixa assim, né? Um cubo, uma determinada perspectiva. Só que na ponta, né, do pé dele é como se tivesse uma esfera, é parecido com a mãozinha dele, né? Então a forma que vai reta e a partir daqui forma faz uma forma esférica, né? Forma uma bolinha. Seria mais ou menos assim o pezinho dele. A gente vai fazer aqui também, porque a gente está vendo tridimensionalmente, não copiando os traços, né? Copiando as linhas, né? A gente está tentando entender ao máximo aqui a tridimensionalidade, certo? E não só ficar parecido, mas se fosse para ficar parecido era só a gente fazer um trace, né? A gente só contornar aqui os contornos e acabou, entendeu? E não é isso que a gente quer aprender a desenhar tridimensionalmente para a gente no futuro poder criar nossos próprios personagens, por exemplo.
Esse pezinho dele, ele tá visto de cima, né? Então a caixa, né, vai ficar mais assim, né? Eu tô utilizando o Fim como referência, mas não é só o Fim que tem essas formas que a gente tem, entendeu? Alguns outros personagens também, por exemplo, alguns Pokémons, por exemplo, eles têm formas parecidas também com as que a gente aprendeu. Então, vai buscando nessas referências, vai buscando seus personagens preferidos e vai analisando que formas você consegue fazer, né? Por exemplo, esse personagem aqui, né? Ele parece que a cabeça dele parece com uma esfera, né? Eu vou tentar aqui fazer a esfera, fazer as minhas guias, entendeu? Os bracinhos dele como se fossem cilindros, caixas, sabe? Você vai tentar fazer isso, você vai entender isso, porque isso vai te ajudar muito a entender ainda mais o espaço tridimensional. Essas meinhas aqui dele, né? São como se fossem uma rosquinha, né? Você pode entender que é como se fosse uma forma ameboide, só com um furo, né, no meio, né? Certo? A gente vai tentar representar isso aqui também. A bermuda dele, né, essas alças, né, na calça dele, é como se fosse um outro cilindro dentro do cilindro, que é a perninha dele, né? A gente vai fazer assim. Aqui a gente pode encolher um pouquinho mais, né, essa forma. E aqui adicionar essa parte aqui, né? Da mesma forma que tem essa forma de rosquinha no sapato dele, tem nas alças da mochila dele também. Como se fosse uma rosquinha, né? Só que uma rosquinha mais esticada, né? Mais assim, né? Meio que já está quase pronto, né, o nosso fim, né? Agora é só adicionar alguns detalhes, né? A cabecinha dele, né? O rosto dele, a calça dele, né? A divisão, né, da calça dele, né? Como que isso aqui é uma forma ameboide, tem uma elipse aqui, ó. Entende? Então a calça dele contorna desse jeito, ó. E aqui a cabeça dele também é uma forma ameboide, só que está apontada para cá. Então contorna desse jeito, entende? Aqui as orelhinhas dele. E aqui a carinha dele, né? Bonitinho dele. Pronto, né? Conseguimos fazer aqui um fim apenas utilizando essas formas que a gente aprendeu, né? A forma das amebas, as formas, as rotações, né, de formas e as fitas, né? As fitas tridimensionais, as fitas bidimensionais, né? Conseguimos aprender a desenhar o fim apenas utilizando esse exercício, certo? E daí o segredo para você conseguir desenhar de imaginação, porque tudo tem que fazer sentido, né, tridimensionalmente, né? Tudo tem uma forma, tudo tem uma perspectiva. E apenas colocando exercícios em prática, né, você praticando, né, exaustivamente, né, as formas de fita, cilindros, caixas e as amebas, né, você consegue criar personagens, né, cartunescos, né? Pode ser o Finn, pode ser o Jake, por exemplo, pode ser algum Pokémon, algum outro personagem de desenho e tal. E eu recomendo que vocês façam isso na sua casa, né, entendeu? Pega algum Pokémon, pega algum personagem que você gosta de cartoon
e tenta ver quais são as formas que ele compõe, né? Entendeu? Esse personagem tem uma forma que parece um cubo, que parece um cilindro, que parece uma esfera e tal. E tenta simplificar ele, tenta ver como é que seria ele tridimensionalmente, né? Tenta envelopar ele, né? Tenta fazer não só a forma circular, né? Tenta envelopar ele, né? Fazer essas formas, essas linhas guias, né? Que indica a volumetria e tal, porque isso vai te facilitar muito a entender mais o espaço tridimensional. Se você ainda tem muita dificuldade em tentar fazer esses exercícios, só resta uma resposta, né, para o seu problema. Você ainda não entende o espaço tridimensional direito, né? Então você concorda comigo que não adianta nada eu ensinar para você esses exercícios se você ainda nem chegou nessa etapa, né? Porque você ainda não sabe fazer planos, não sabe fazer elipses direito, não sabe rotacionar uma elipse. Então eu recomendo que você assista o vídeo que eu ensino o espaço tridimensional, o fundamento do espaço tridimensional e conceitos mais avançados, como ponto de fuga, linha do horizonte, escorço. Muito obrigado por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima aula.